Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caso Que É Gostoso. Eu me reporto ao vídeo 0, que é o vídeo de apresentação. O que eu vou falar nesse podcast é a respeito de sair do Brasil. Sempre com a minha opinião, não sou o dono da razão. Comentem, posso errar. Aqui não tem imagem, ou seja, não tem problema com direito autoral, não tem música, também não tem edição. Eu gravo na câmera do iPhone e do iPhone mesmo eu passo para o YouTube. Como eu sempre prego que a gente deve ajudar quem quer ser ajudado, eu não tenho o menor interesse em colocar uma foto na imagem aí do podcast para atrair ouvintes. Ou seja, quem quiser ouvir, ouve, né? Quem achar que contribui para si, ouve. E não tenho a menor vaidade de número de inscritos, de crescer, não. Trabalho é pro bono, trabalho todo ano um pouco do meu tempo, falando um pouco da minha experiência, superficialmente, né? Enfim, como eu já disse antes, ser humano, tem muito ser humano que não é do bem, sabe? E aí, quanto mais souber, informação sua vai triangularizando e acaba te localizando e querendo gerar algum prejuízo, né? Na prática comigo isso não assim, pelo menos prejuízo laboral não me atinge mais, né? Quando eu saí do Brasil para morar, eu trabalhava em teletrabalho, né? E era escondido do empregador. Mas agora eu não tenho mais o vínculo, então não tem mais problema. Certamente, assim, não havia proibição, ou seja, não era nem havia permissão. Mas certamente, se ele soubesse, o pessoal, aquela questão de inveja, né, em ambiente de trabalho, ia dar um jeito de pelo menos me chamar para reuniões físicas, né? Eu lembro de uma vez que eu saindo do tema, né? Mas vocês gostam de ouvir, né? Eu fiz uma reunião para decidir quando que seria a reunião. Gente, eu fiz piada, né? Naquele momento ali eu me expus, fiz piada, né? O chefe não gostou. Falei, poxa, sai da minha mesa, coisa para fazer, para chegar aqui, para decidir quando é que a gente vai se reunir. Assim, não entendo o sentido disso. E se sentiu ofendido, enfim, não vale a pena. E falando nisso, a questão do teletrabalho aí no Brasil, né, para os servidores públicos. Gente, a gente não pode ter preconceito com o servidor público não, porque tem muita gente responsável ali dentro. O problema é que eles não conseguem fazer nada. O servidor que entra para fazer alguma coisa para o bem, ele é brecado. Peço para vocês ouvirem aí o podcast sobre partidos políticos. Eu explico mais ou menos aí minha opinião em relação à experiência que eu já tive, né? Imagem de um ente da administração pública que eu tive, né? O pessoal não está muito preocupado não, mas os que se preocupam acabam sendo renegados. Bom, vamos falar sobre sair do Brasil logo, sem enrolação. Esse é um tema que é extremamente abrangente, extremamente difícil de falar, porque cada caso é um caso. Eu não sei a sua idade, eu não sei se você fala idioma, eu não sei o que você sabe fazer, eu não sei quanto você tem, eu não sei se você tem amigos, parentes, algum suporte no exterior, eu não sei se você já viajou para aquele local antes, né? Eu não sei se você tem uma reserva financeira, eu não sei nada, sim. Então eu estou falando com uma generalidade de pessoas. Então eu tenho que falar de uma forma assim geral, né? E aí vocês vão precisar adaptar pro perfil de vocês, né? Vamos começar. Eu vou dividir a questão de sair do Brasil com o preparo financeiro, óbvio, né? De investimentos. Né? Esses investimentos é óbvio que tanto pode ser quanto investimento em si próprio, né? A pessoa ter uma qualificação,
ou investimento financeiro, ter uma situação financeira que seja mais favorável para essa empreitada, essa difícil empreitada. E vou dividir com o aspecto psicológico, né? Então, em relação ao aspecto psicológico, que vai ser o primeiro ponto que eu vou falar, eu peço para que vocês assistam o Visto de Solitude. Por quê? Em geral, vocês vão mudar de país e provavelmente vocês vão para um país melhor, né, com mais estrutura. Nos países que você tem uma estrutura melhor do Estado, né, ou que o mercado privado lhe proporciona mais possibilidade de você se desenvolver, as pessoas são mais distantes, as pessoas são mais frias, porque você vê que um país pobre as pessoas são mais solidárias, né? Dentro da comunidade as pessoas são mais solidárias, né? Porque assim, estão na situação ali no primeiro degrau de Maslow da própria sobrevivência. E quando você vai para um país de primeiro mundo, as pessoas já não estão mais nesse degrau, estão pensando em outra coisa. Normalmente estão lá no terceiro degrau, que é a questão do poder, né? E dinheiro e poder, né? Então, se você vai ficar longe da família, você vai ficar longe de amigos, talvez você fique sozinho por longo período, talvez você não consiga conversar com ninguém por uma questão do idioma, né? Que você não conhece. Aliás, idioma, se você sai daí formado em inglês, em avançado, e vai, por exemplo, para o Reino Unido, você vai chegar lá com nível intermediário, você vai se comunicar, vai sobreviver, mas para você trabalhar com aquele inglês, você vai conseguir um emprego de acordo com o idioma que você fala. Então é complicado. Não pense que você fala inglês não, porque você não fala. Primeiro que uma grande dificuldade é a questão até das expressões idiomáticas e o sotaque. Eu vou dar um exemplo mais fácil, por exemplo, Portugal. No meu caso, em Portugal, na primeira vez que eu estive em Portugal, eu levei, assim, total uns 40 dias para me habituar com sotaque, entender os idiomas, e volta e meia tem alguma coisa que eu não entendo. E eu tenho que perguntar. Isso é muito normal, né? Já eles assistem novelas brasileiras, então entendem a gente perfeitamente. Entende a gente somos, entende isso tudo, porque a gente fala tudo errado, né? Eu, inclusive, nosso presidente também, né? A maioria fizeram, o presidente falou um negócio desse aí na TV. Então, a solitude é o desenvolvimento da solitude, você ficar bem consigo mesmo, depender o menos possível de pessoas para você ficar bem psicologicamente, eu acho que é o primeiro item que você precisa ter. Atualmente você tem internet, né? WhatsApp, Telegram, Discord, o que mais aí? Vibe, tem todos esses aplicativos até por vídeo, né? E isso aí lhe ajuda um pouco se você não tiver o grau de solitude muito desenvolvido. Antigamente as pessoas tinham que ir para a fila lá da loja internacional, né, de chamada, aquelas cabines, né? Não sei se vocês são desse tempo. No Brasil, aí no Rio de Janeiro, tem a região dos lagos. Eu lembro quando eu viajava, assim, aí tinha que ir para a cabine para ligar para os parentes, né? Aquela dificuldade. Até que no Brasil teve uma novela aí, que teve um cigano, né? Acho que era o Igor Cigano. Aí foi uma febre, né? Porque as pessoas se viam na TV, se viam na tela do computador, né? E se falando, né, simultaneamente com a pessoa do outro lado do mundo. E quem diria, né, a tecnologia aí avançando exponencialmente, então ele quebra um pouco essa questão da dificuldade da solitude, né? Então vocês têm que vir preparados para aceitar ficar sozinho. Ninguém, assim como aí no Brasil, ninguém bate na sua porta para lhe oferecer emprego, lhe oferecer refeição, lhe oferecer procriação, vocês estão me entendendo?
Aqui fora também vai ser igual, a vida é bem dura, tá? Então, falei sobre o aspecto psicológico, porque senão eu vou acabar repetindo tudo que eu falei lá na solitude. O vídeo foi mais de 40 minutos. Talvez esse vídeo eu tenha que fazer em etapas, eu vou esquecer de falar alguma coisa e vou ter que fazer sair do Brasil 2, sair do Brasil 3, não sei, vamos ver. Quando eu terminar e depois que eu postar e me ouvir, que eu primeiro eu posto, eu nem vejo se tem alguma coisa errada, eu posto direto. Aí eu vou ter que me ouvir e ver se eu esqueci de alguma coisa. Agora, tirando o aspecto psicológico, vamos colocar em relação a sair do Brasil. Aí, fisicamente, vou dividir em duas situações. Uma situação de desespero, né? Uma situação de vida ou morte, e uma situação que não é de vida ou morte, que é uma situação de planejamento, né? Na situação de vida ou morte, a situação de desespero, de um refúgio, de um asilo, né? Vocês colocam aí no Google, podem pesquisar a questão de estatutos de refugiados, asilo político, e aí vocês vão ver convenções internacionais, tratados internacionais que tratam sobre isso, do qual o Brasil é signatário. Você vai ver o que o Brasil aplica aí para os refugiados, né, para asilo político, essas coisas todas. E normalmente isso é aplicado para o país que vocês pretendem ir também, né? E, enfim, você precisa pesquisar, né, no destino de vocês. Então, essa situação da pessoa, um africano, entrar num barco, atravessar lá o... Se bem que é até curioso, aqui Gibraltar, né? Gibraltar é um território no sul da Europa, que eu já estive em Gibraltar, muito bonito. É um território dentro da Espanha, mas que não pertence à Espanha, pertence ao Reino Unido. Já deveria ter sido devolvido à Espanha, isso é um problema. Enquanto o Reino Unido pertencia à União Europeia, tudo bem, né? Estava tudo dentro do mesmo polo, né? Agora que teve o Brexit, sim, é uma situação meio delicada, né? Porque Gibraltar fica no sul da Europa e é o ponto mais próximo à África, né? Quando o tempo está bonito, né, lá em Gibraltar, você consegue ver a África, assim, do alto da montanha. Tem vídeos aí no YouTube sobre Gibraltar, põe aí, passeio em Gibraltar, é bem legal, assim. Até dá para vocês mentalizarem como se vocês estivessem naquele local também. Eu já falei na questão do vídeo Solitude, né? Você projetar um sentimento bom, né? Uma experiência boa. Vocês podem assistir um vídeo e se sentirem naquele local também. É uma sensação boa. Mas eu não vejo nenhum assim, notícia de barco africano que entra em Gibraltar. Eu acho que o Reino Unido, desculpa a expressão, passa o sarrafo mesmo, não deixa mesmo entrar. Aí fica essa bagunça aqui no restante da Europa. Entra pela Itália, entra pela Espanha, entra por Portugal, né? Ok, então, questão de você sair no desespero. Vamos supor que nessa quarentena aí, isso aí se torne um caos, o pior cenário possível, que nem os venezuelanos saem fugindo de lá, os brasileiros por si só já saem fugindo, né? Você vê brasileiro no mundo todo. Mas chega uma situação crítica e você saia, né? Você vai carregar o que você puder, né? Dinheiro, metal precioso, o que você puder. Sabendo que para você sair do Brasil, com o máximo que você pode sair, né, pelas vias legais ali, é o equivalente a 10 mil reais. Senão você vai, acho que entra em crime de evasão de divisas. Coloca aí no Google, acho que é crime contra a ordem financeira, salvo engano, lei 7.000, alguma coisa, talvez eu possa estar falando besteira, mas enfim, eu lembro que eu já estudei isso. Então eu vou excluir essa situação da pessoa que está saindo no desespero. Vamos pensar a pessoa que está saindo, que está planejando ir. Primeira situação, a pessoa tem condição de visitar o país previamente, fazer um passeio, ficar alguns dias, tem condição de fazer isso? Se puder, ótimo, ótimo. E mesmo antes disso, eu acho que o emigrante brasileiro, o emigrante, o que sai, né? Saindo do Brasil, emigrante, depois que ele escolheu o país de destino, ele deve entrar no site do consulado desse país e ler tudo que tem lá. Isso é uma coisa que a gente não faz.
O brasileiro, de uma forma geral, você toma um remédio e você não lê a bula. Você adere a um contrato de telefonia e não lê o contrato, né? Você compra um computador e não lê o manual. Às vezes não lê nem o manual, nem da própria instalação, de ligar o computador, de inicializar o computador. Não sabe nem qual botão que entra no setup e tal, o botão que faz como é que chama? A restauração. A gente não tem esse hábito. Isso é muito ruim, isso prejudica a acumulação de riqueza, viu, pessoal? Peço para assistir o vídeo lá de investimento, é algo que eu não falei lá. Você acumular, o minimalismo, na verdade, acumular riqueza, você saber onde é que está se metendo, você tem que procurar ler tudo, né? Que você vai fazer e tudo com calma. Mas, enfim, lê as instruções no consulado, no site do consulado do país que vocês estão planejando ir. Assistir vídeos, né? Tem vários canais no YouTube, brasileiros não sei aonde, brasileiro brasileiros em Inglaterra, brasileiros na Irlanda, brasileiros em Portugal, brasileiros na Espanha, tem de tudo. Normalmente aquelas informações lá que ficam nesses grupos de Facebook são as informações mais imbecis possíveis, mas você consegue filtrar alguma coisa. Você vê muitas perguntas, né, que estão no site do consulado, a pessoa, ao invés de entrar no site oficial, vai lá no Facebook para perguntar como é que eu faço para ir para aí? Pô, pelo amor de Deus, né? Isso aí quer que alguém bata lá na porta dele, né, entregue a passagem, dinheiro para ele viajar, tudo. Então, vocês já escolheram o país de vocês já olharam lá no site do consulado, né, a questão de documentação, principalmente documentação, visto, tudo, se é necessário ou não, né? Na maior parte dos países primeiro mundo você consegue ir como estudante, né? E depois você tem que ver se você como estudante você consegue se legalizar depois no país, ou você indo como turista, se depois você consegue se legalizar. Normalmente, pelo que eu conheço, com exceção de Portugal, se você for como turista, você só vai conseguir se legalizar se você se casar com alguém que seja residente naquele país, né? Não precisa nem ser originário daquele país. Casar com alguém que seja residente naquele país. E alguns países como o Reino Unido, salvo engano, vamos supor, você vai para o Reino Unido como turista, né? Foi lá para Londres como turista, aí você casou com uma LCR lá, inglesa. Ok. Salvo engano, você vai precisar voltar para o Brasil, pegar o visto, né, de marido e depois entrar novamente para poder se legalizar. Ainda tem essas variáveis, né? Porque o pessoal fala em Austrália, fala em Canadá, né? Onde eu vejo mais o pessoal falando. Então tem a questão da documentação, que é muito importante. Você entrar num país para fazer turismo e ficar ilegalmente, tem vários vídeos falando aí sobre isso, eu já repeti, não vou repetir para vocês olharem lá os canais do YouTube. Você fazer um turismo com uma mala de porão de 20 quilos mais uma mala de mão, assim, já levanta desconfiança, né, de que você vai ficar ilegal no país. Por mais que você tenha passagem de volta, comprovante de estadia, seguro viagem, essas coisas todas, você já corre um risco imenso de ser deportado. Eu não estou aqui para orientar ninguém a fazer viagem legal, porque eu posso responder por isso. Eu sou residente em 2 países aqui na Europa, enfim, legalmente, e mesmo que eu não fosse, eu posso responder não conheço a legislação, eu posso responder por auxílio imigrante, alguma coisa nesse sentido. Então, em momento nenhum, estou falando para ninguém vir ilegal e ninguém vir como turista e tentar se legalizar. Eu só estou dizendo que tem países que existe essa possibilidade, né? No Reino Unido é isso, salvo engano, se casar lá com uma LCR inglesa, mesmo casando, você vai ter que voltar para o Brasil ou sair de lá, né, ir para outro país, pedir o visto para entrar novamente com o visto e daí pedir a residência, né? Pedir lá acho que eles chamam de pré-settle, né? Que aí é companheiro, esposo não sei se companheiro pega não,
enfim, esposo de cidadão ou residente ou estrangeiro residente, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então vocês já escolheram o país que vocês vão. Para escolher o país que vocês vão, duas sugestões assim, de questionamento. Primeiro, o que você quer? Você quer acumular riqueza nesse país? Você quer ganhar bem nesse país? Ou você quer ter uma boa qualidade de vida? Né? São duas coisas também, porque tem países que você não vai ser bem remunerado, mas você vai ter um excelente padrão de vida, no sentido de segurança, tranquilidade, as coisas assim não serem tão caras quanto os outros países de primeiro mundo. Você tem um apoio, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você vai precisar pagar saúde, porque não tem saúde pública, né? Então, eu acho que é uma variável que antes de você escolher o país que vocês vão morar, eu acredito que a maior parte de vocês aí sejam jovens. Então vocês vão querer ir para um país para ganhar dinheiro. Eu imagino que seja isso, né? Mas se você já tem independência financeira, já é mais velho, vocês podem procurar um país com excelente qualidade de vida e com custo baixo, né? Para o seu dinheiro valer mais, né? Por exemplo, em Portugal, o que você paga de aluguel num apartamento de um quarto é menor do que você vai pagar num quarto compartilhado, um quarto de 8 metros quadrados, por exemplo, em Londres, para vocês terem uma ideia. Moradia é bem caro. Então, definindo se vocês querem qualidade de vida ou ganhar dinheiro, é um ponto que vocês têm que ponderar. Segunda coisa é o clima, né? O clima do país. Outra variável também, que eu falei que eram duas. São duas, pelo menos na minha opinião. Daqui a pouco eu lembro de alguma outra. É muito legal ver neve, muito, muito bonito, mas morar na neve é uma questão de complicação. Londres, por exemplo, é chuva, vento e frio, né? Eu só consegui ficar lá 39 dias. Aliás, no dia que eu saí de lá é que saiu minha autorização para morar lá, né? Acho que eu tenho 2 anos para ficar fora. Depois de 2 anos eu perco essa autorização para morar lá. Então é questão de clima, se você vai se adaptar. O pessoal aí do Nordeste é bem complicado aí, assim, é bem diferente, né? Mas o ser humano se adapta. O pessoal do Sul está mais habituado, mas dependendo do país que vocês forem, é muito mais frio do que a região sul do Brasil, né? Então, vocês definiram a questão do clima. Tem mais um dado. A terceira coisa, o idioma. Vocês precisam fazer investimentos, eu acho que eu já vou entrar na outra etapa, que é a questão do investimento. Vocês precisam ter um investimento em si próprios, né? Vocês precisam ter alguma habilidade, e assim, a primeira delas é ter, assim, pelo menos idioma intermediário do destino do país que vocês vão. Se vocês forem para a Suíça, por exemplo, é mais complicado, porque cada região fala um idioma, salvo engano, acho que o Canadá também, né? Região que fala inglês, outra que fala francês, enfim. Vocês me corrijam aí. Então, dominar pelo menos o nível intermediário do idioma do país que vocês vão. E, além disso, vocês precisam ter o inglês. E aí, pelo menos o inglês avançado aí no Brasil, né? Você vai trabalhar por exemplo, como faxineiro e você não vai conseguir seguir a ordem do teu patrão porque você não está entendendo o que ele está falando para pegar o desinfetante dentro do armário, para passar 2 vezes no chão, depois lustrar não sei o que, você não está entendendo nada que ele está falando. E aí você não fez o que ele está fazendo, você vai ser mandado embora, né? Então, se você pretende se preparar para sair do Brasil, é fazer esse investimento em si próprio. Uma coisa muito positiva em relação a investimento em si próprio. Aqui fora é muito valioso as habilidades que vocês têm.
A pessoa que é engenheira, arquiteto, advogado, até médico, né? Porque tem que fazer revalidação, aí dependendo do país é uma complicação. Essas pessoas têm muita dificuldade de se colocar na profissão. E normalmente são pessoas que não sabem fazer nada. Você pega, por exemplo, um engenheiro que ele não sabe servir uma mesa. Ele não sabe carregar 3 pratos em uma viagem só para sair da cozinha do restaurante para levar até a mesa. Não sabe, é peso, aquele é pesado, aquele é quente, tem técnica para pegar. Claro que você aprende rápido, né? Mas entre o empregador lhe contratar como garçom para lhe ensinar o que você precisa fazer e contratar um outro que já trabalhou nisso antes, que já tem experiência, é óbvio que ele não vai perder tempo. É o livre mercado, ele não vai perder tempo contratando uma pessoa que não sabe fazer o trabalho. Então, vocês aí que são motoristas, né, que têm habilidade para marcenaria, para mexer com encanamento, eletricidade, né, um faz tudo da vida, né, aquelas pessoas com habilidade que sabem consertar tudo, consertam eletrodoméstico, pedreiro, ladrilheiro, tudo, são habilidades que são assim muito valorizadas no primeiro mundo, muito, muito, né? Ainda mais se você for um bom profissional. E aí eu acho que vocês têm mais chances, se vocês vierem, por exemplo, que eu não aconselho, com a passagem de volta e, por exemplo, equivalente a $100, eu acho que vai ser muito mais fácil vocês conseguirem uma posição, alguma coisa, né, do que um advogado, que um médico, que um engenheiro, que um arquiteto, chegar naquele país e conseguir se adaptar, ainda que ele trabalhe numa profissão que não exige uma habilidade, digamos, assim, sem menosprezar, mas intelectual, que o trabalho seja predominantemente intelectual, né? O médico, por exemplo, tal, o engenheiro para desenhar, fazer cálculo, essas coisas todas. Um advogado para conhecer lei e tal. Primeiro que o advogado fora do Brasil, ele é analfabeto, né? Ele não conhece legislação nenhuma. Então, esquece a profissão dele. Algumas profissões você consegue exercer fora, revalidar diploma, né? Para quem é advogado aí, saiba que advogado você consegue se inscrever na Ordem de Portugal, sendo advogado no Brasil, e você estando inscrito na Ordem de Portugal, você consegue se inscrever em outras ordens da Europa, né? Desde que você domine o idioma, né? O idioma do país ao qual vocês estão se inscrevendo. Isso por conta do tratado, né, da União Europeia, né, para você livre circulação de pessoas e bens, essas coisas. A pessoa que é advogada em Portugal pode ser advogada na Itália, por exemplo, mas tem que preencher outros requisitos. O principal deles é a questão de dominar o idioma, né? E talvez aí para a atividade de vocês, aí, quem é formado, tem alguma coisa aí. Vocês têm que olhar outra dica também, olhar dentro do conselho, né, de vocês, procurar o órgão daqui que fiscalize vocês, né? Não sei se tem órgão de engenheiro, de administrador, essas coisas todas. Tem que pesquisar. Tudo é um trabalho de pesquisa, né, de planejamento. Então eu falei do investimento humano, né, investimento em você ter habilidade. Vou falar do investimento financeiro. Eu digo assim para as pessoas que eu converso, né, que eu conversava mais, né, a respeito de sair do Brasil, eu costumava separar dizendo assim, olha só, para você sair do país, você precisa, assim, de forma mais confortável, ou ter muita vontade de trabalhar, né, e além disso, seu corpo aguentar trabalhar 12, 15 horas por dia, ou seja, quanto mais jovem, melhor, você vai conseguir reaplicar os proventos, digamos assim, né? Peço para assistir lá investimentos, ou seja, o excedente das suas 8 horas, né? Seu corpo aguenta por um tempo, mais tempo, é mais resistente, né? Eu falei lá que ao invés de você virar a noite indo para boate, para night, né? Para balada, ao invés de você fazer isso, você arrumar 2 empregos para acumular riqueza. Então, se você é mais jovem, você normalmente tem mais resistência para trabalhar mais horas, né? Então, você ou vem
com mais garra para trabalhar, porque tem gente mais velha também que aguenta, tem pedreiro aí de 50 anos de idade, quebrando, demolindo, construindo, trabalhando no sol, fazendo alicerce, essas coisas todas. Então, ou você tem mais resistência para trabalhar, ou você tem grana mesmo para lhe suportar, né? São dois extremos. Quanto mais dinheiro você tiver, menos resistência para trabalho você precisa. E daí vocês podem fazer um equilíbrio, né? Por exemplo, vocês têm 40 anos de idade, já não conseguem trabalhar um ano aí 16 horas por dia, né? Sem folga, para acumular dinheiro para conseguir alugar uma casa, né? Ter um histórico, né? Dependendo do país, você precisa de um histórico, né? De movimentação financeira para conseguir crédito, né? Para conseguir alugar uma casa, por exemplo, o que é bem difícil na Europa, alugar uma casa. Perdi o raciocínio. Bom, ou você tem grana, né, para lhe suportar esse tempo, né? Então você faz um equilíbrio. Ah, eu lembrei, você está com 40 anos de idade, você já não tem essa garra toda, mas você tem um suporte financeiro maior, né? Se você for minimalista, estou fazendo jabá não, gente, só para não ficar repetitivo. Se você for minimalista, né, já não tiver mais o que cortar na sua forma de viver, e se sentir bem com isso, tiver feito bons investimentos e, consequentemente, você tem uma reserva boa, você não vai precisar trabalhar às 16 horas por dia lá no local, né? Então, vocês conseguindo se adaptar a ficar sozinhos, né? Conseguiu se adaptar arrumando um trabalho, ou conseguiu se adaptar porque tem grana para lhe sustentar, né? Sem trabalhar ou trabalhando pouco, né? Sem trabalhar se for independente financeiramente. Mas independente financeiramente é um detalhe, né? Se você é independente financeiro já aí no Brasil, se você vier para o exterior, você vai ter que fazer a conversão da moeda, você vai principalmente ter renda aqui fora, né? Porque você tem um risco do câmbio aí, sabe-se lá o que vai acontecer. O câmbio do euro, por exemplo, há pouco tempo, coisa de 3 anos, era 3 e pouco, agora está 5 e pouco. E praticamente você reduz aí o seu capital para metade, né? Então é importante que você faça investimentos aqui também no país que você vai viver, para você ter rendimentos na mesma moeda, né? Para você não ficar alavancado. E aí você vai se desfazendo dos bens, né, no Brasil, dos recursos no Brasil, vai transferindo para cá. Alguém me pediu para falar sobre transferência de dinheiro para o exterior. Isso é uma coisa bem simples, né? No Brasil é fechado, mas é bem simples. Vocês entram no site do Banco Central, vocês vão ver lá os agentes autorizados, né, a fazer a transferência, e vocês vão ligar para eles para perguntar quanto que eles cobram. Basicamente é isso. Tem umas plataformas online, né, para que se faça, mas essas plataformas online custam mais caro. Quando você transfere pouco dinheiro, até vale a pena você usar essas plataformas, essas empresas aí de .com. Mas quando vocês transferem um valor mais significativo, acho que assim, pelo menos, né, para poderem até te atender por telefone, pelo menos 10 mil euros aí equivalente, aí você já pode fazer direto com o banco, né? Não esses bancões são caros, ou corretora de valores. Eu acho que até aquela corretora de um bancão aí, ó, acho que ela é tela preta, né? Enfim, começa com X, eu acho que ela faz remessa. E uma vez eu questionei, não era tão caro não. Então é isso, não preciso falar sobre transferência, que isso é uma coisa simples. Não tão simples quanto aqui, porque daqui, se eu quiser mandar dinheiro para uma conta, por exemplo, nos Estados Unidos, eu entro na internet como se fosse uma transferência bancária. Parece que no Brasil estavam adotando isso, mas as taxas dos bancões são absurdas, né? Então, deixa eu ver se quanto tempo aqui já? 34 minutos. Eu acho que eu falei basicamente tudo, né? Assim, de questão de preparo, né? Preparo psicológico, preparo material, né? Questão de trabalho. Sim. Claro que no planejamento de vocês vão assistir diversos canais aí no YouTube de forma exaustiva, né? Para pegar as dicas.
às vezes vocês conseguem até emprego sem estar no local. E aí vocês começam a mandar currículo. De repente a empresa aceita, faz uma entrevista por Skype, né? E aí você já chega no destino já trabalhando. Até mesmo na construção civil, por exemplo, você já chega trabalhando na construção civil. Procura as empresas de construção civil do país de destino, né? E pode ser uma big de uma porta de entrada, porque se o país de destino, para entrar naquele país, tiver uma documentação complicada, né, uma exigência assim, maior, se essa empresa lhe contratar, ela vai lhe dar uma carta, né, um convite para você trabalhar e você vai conseguir se legalizar. Tá aí um ponto, a questão de documentação. Às vezes você, por exemplo, vem para a Europa, né, é muito comum. Dizem que mais de um terço da população brasileira é descendente de europeu e tem direito à nacionalidade, né, daqui, né? Enfim. Portugal, salvo engano, você vai até a segunda geração, até neto, mas se você for bisneto e teu pai for vivo, né, o teu pai que for neto for vivo, de repente você consegue. O teu pai tira como neto, né? E depois você tira dele como filho, né? Então, sim, você é bisneto, mas você consegue obter a nacionalidade portuguesa. Salvo engano, a portuguesa, para o neto pedir a nacionalidade portuguesa, ele tem outros requisitos, como ter vínculo com a comunidade portuguesa. Vocês podem entrar no site do Consulado Português para verificar isso, ou procurar alguns canais jurídicos de YouTube, né, a respeito disso. Não basta ser neto, né? Já a italiana é um pouco diferente, porque você não tira... Se você tiver sobrenome italiano, a probabilidade é de 90% de você ter direito à nacionalidade italiana. Por quê? Porque você nunca tira a nacionalidade italiana por trisavô, bisavô, avô. Não, você é sempre filho italiano, você é sempre filho de italiano. Por quê? Porque o filho de italiano nascido no exterior, desculpa, ele é italiano desde que nasceu, ainda que ele não tenha pedido a nacionalidade, né? Então, se você é trineto de italiano, por exemplo, o seu pai, ainda que ele não tenha pedido, ele é italiano, né? O seu avô, ainda que ele não tenha pedido o reconhecimento, ele é italiano desde que nasceu, né? Desde que ele não tenha renunciado à nacionalidade, antes do filho nascer, ele transmite para o filho. É assim que funciona. Na Itália, em geral, quem nasce na Itália não é italiano. A ordem é que tem a nacionalidade dos pais. Só vai ser italiano quando a nacionalidade dos pais não reconhecê-los como nacional. Aí a Itália permite que a pessoa seja italiana por ter nascido no território, mas em regra não é. Bom, falei sobre a nacionalidade portuguesa, falei sobre a nacionalidade italiana. O que mais que eu posso falar? Que você chegar com a documentação já é muito mais fácil, né? Você não precisa de passagem de volta, né? De repente, o país que você tiver, você já consegue algum benefício, né? No Reino Unido, por exemplo, você se inscreve no Job Center, né, para arrumar trabalho, e depois de um tempo, né, que você não conseguir trabalho, você já tem desconto no transporte público, que é muito caro lá. Você paga menos, sem direito a uma carteirinha. Você vai pagar menos, né, no cartãozinho, você vai pagar menos no transporte público. Um ônibus lá custa 1,50 libras, por exemplo. O metrô depende do horário, mas em média 3 libras custa o metrô. Um cafezinho, assim, no lugar mediano, custa 3 libras também, um cafezinho, pra vocês terem uma ideia. Bom, deixa eu ver quanto tempo tem aqui. 39. Bom, 39 minutos. Questão de custo de vida. Morei em 4 países, né? O que eu observei? O aluguel de uma casa, né, um apartamento de um quarto, costuma ser próximo a um salário mínimo. E se você ganhar um salário mínimo, você não tem como alugar uma casa, se você estiver sozinho, né? 2 pontos, vir com família e a questão de aluguel. Vou tentar ser breve. Bom, você saiu do Brasil, se você está vindo com investimento
em habilidade não financeira, ou seja, você veio para ganhar dinheiro, eu oriento vocês, eu sugiro vocês que aluguem um quarto, né? Porque aí o quarto você já vai ter a conta de água incluída, normalmente, o gás, que é bem caro, o gás, dependendo do país, para aquecer a casa, o gás, a internet, a luz elétrica, né? A eletricidade, né? Você só vai ter gasto com a questão do pagamento do quarto. Se vocês arrumam um emprego, por exemplo, num restaurante, normalmente você faz a refeição no restaurante, então você reduz as despesas com alimentação que você vai ter. Quanto mais horas você trabalhar lá no restaurante, você já toma café, almoço e janta, se bobear. Ou, de repente, se seu patrão for legal, deixa até você fazer uma marmitex, uma quentinha, não sei assim, a origem de vocês aí no Brasil. Alguns estados chamam de marmitex, no Rio de Janeiro é quentinha. Deixa você levar para casa, né? O trabalho também, se você arrumar um trabalho que, por exemplo, você é recepcionista de um local e no outro você é restaurante, num você tem gorjeta, no outro você não tem. É algo que vocês têm que sopesar também na hora, se vocês puderem escolher trabalho, né? Então, alugando um quarto, né? A questão do custo de vida. Se o apartamento de um quarto custa aproximadamente um salário mínimo, e provavelmente você vai ganhar um salário mínimo se vier para trabalhar, se você vier sozinho, você precisa alugar um quarto, né? A não ser que você tenha reserva financeira, queira bancar e trabalhar e o dinheiro do trabalho não ser suficiente para você se manter, mas você ter uma complementação de uma renda passiva, né? Não acho que seja a maioria, né? Assim, na Inglaterra, assim, de repente você quer ir para desenvolver o inglês, aí você quer arrumar algum trabalho só para pagar o aluguel e o resto das despesas você paga com a renda passiva. Isso é possível. Aí eu não sei, cada um tem um propósito diferente. Questão de sair do Brasil com família. Amigos, aí eu já me reporto aos canais masculinistas, que o que eu vejo aqui fora é que as mulheres caem dentro do trabalho, assim, de uma forma geral, sabe? Como o povo é mais fechado, a cultura é mais de trabalho, né? A cultura da mulher europeia. E aí a mulher brasileira, não sei como é que vai ser, se ela vai fazer você trabalhar para você suportar a casa toda, né? Deixar as coisas nas suas costas. Aí eu já disse que com um trabalho normal você vai ganhar um salário mínimo, você vai pagar o aluguel de um quarto, um aluguel de um apartamento de um quarto equivalente a um salário mínimo, vai ser difícil. Conheço até um cara que a mulher não quer trabalhar, ela é mãe Serra Oscar Lima, aí ele teve um filho com ela, então são 3 crianças, né, que ele tem, mais a mulher. A mulher não trabalha, diz que tem problema na coluna, que perdeu o emprego, que armaram para ela. Eu não acredito, para mim, sim, eu conheci, para mim ela simplesmente deu um jeito de não trabalhar mesmo e ele tem 2 empregos para poder suportar pagando aluguel, né? Se você não paga aluguel, fica mais fácil, que aí você ganha um salário mínimo, é o suficiente para você pagar a alimentação, pagar as contas da casa, né? E ter um pouco de lazer. Aí eu me reporto lá na questão do minimalismo, né? Aí vai depender de cada um. Então acho que eu falei tudo, né? Sair sozinho, sair com família, que eu acho que tem que tomar muito cuidado, ainda mais se trouxer criança. Fazendo a observação que, exceto se você estiver fugindo do Brasil, né? Pode estar fugindo, eu vi o tempo, fugindo do Brasil por N problemas, né? Uma guerra civil praticamente aí, né? Uma situação, como aconteceu lá no Espírito Santo, né? Não é uma situação muito distante, não. Aconteceu no Espírito Santo, né? Quando teve a paralisação das polícias lá, né? A gente assistiu isso, tem vários vídeos no YouTube, passava em rede nacional. É possível acontecer no país todo? É possível, mas vai acontecer, a gente não sabe, a gente só precisa estar um pouco preparado, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Falei questão de documentação, falei como se pesquisa, falei do planejamento, falei de questão de trabalho, né?
E o restante, basicamente, é você tentar fazer um investimento, né? Ser minimalista, quando você chegar no país, não gastar tudo que você ganha e fazer investimentos e depois buscar a independência financeira. Talvez vocês queiram ficar no país para juntar dinheiro, aproveitar a moeda forte, mandar para o Brasil, né? E viver no Brasil de boa, né? Com vários imóveis alugados, vários kitnets, enfim, forma que vocês acharem mais apropriado. Aí vai de cada um, né? Eu, sinceramente, não faria isso, porque no Brasil eu acho que o povo em si, assim, de uma forma geral, não tem consciência, né? Como se fossem, desculpa, gente, mas é como se fossem animais, assim, não tem consciência do que está fazendo. E a questão violência, assim, a vida não vale nada. Uma pessoa mata a outra por conta do celular, né? Um aparelho celular, você vai nos Estados Unidos, mais ou menos assim, quem ganha salário mínimo, entre aspas, né? É um detalhe, não existe salário mínimo, você ganha por hora. E você tem normalmente o valor mínimo lá que você paga por hora. E você por exemplo, com um mês de trabalho, se você ganhar $2.000, $2.500, você consegue comprar um iPhone, né? Até a última geração, aí, sei lá, que deve custar uns $1.000. Falar nisso, de todos os países que eu visitei, que eu viajei, que eu já disse que eu sempre procurei saber custo de vida, quando eu fui a Miami, eu fiz umas contas, observei, eu pensei, poxa, eu no meu padrão de vida aqui, o mínimo do mínimo do mínimo para gasto aqui são $1.500 a $2.000, né? Isso, eu não lembro se eu fiz essa conta comprando um imóvel, eu acho que ainda foi comprando, tendo casa própria, seria $1.500. Não foge muito aquilo que eu disse anteriormente, né? Se você não paga aluguel e tem um salário mínimo, né, equivalente a um salário mínimo, você vive no primeiro mundo. Já disse que aí no Brasil, com salário mínimo, mesmo você tendo casa, é bem complicado, né? Estou saindo um pouco do assunto, estou perdendo a linha de raciocínio. Se lembrar de mais alguma coisa, vocês comentem e aí eu faço outro vídeo. Assim, como eu disse, não tem vaidade aqui, então eu até desliguei aqui aquela informação de número de inscritos, né? Mas há poucos dias, o canal é novo, há poucos dias eu recebi e-mail do YouTube parabenizando aí pelos 500 inscritos. Então aí nós já somos 500 interessados aí, 500, né, pessoas nessa jornada aí de se ajudar. Outro dia eu achei um canal, acho que você sabe, né? O Homem Segue Pra Mim, baiano, achei uma comédia, né? Tinha 50 inscritos. Se vocês puderem dar uma olhada lá, de repente ajudar o canal. Achei meio comédia, assim, a vida do baiano lá, morando lá na roça, né? A tranquilidade dele lá com a quarentena e tal, assim, achei bem divertido, assim. A gente que é de cidade grande, a gente que é cidade grande às vezes sonha em morar no interior, né? E quem está na roça antigamente sonhava em morar na capital. Então é isso, pessoal. Chega. Se lembrar de mais alguma coisa, vocês comentem, peçam, perguntem, e de repente eu faço outro vídeo de sair do Brasil, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos, boa quarentena para todo mundo. Desenvolvam-se pessoalmente. Grande abraço. Vamos que vamos.